E também fica até o final do vídeo que eu vou trazer uma dica de ouro para você se proteger, tomar a melhor decisão e poder enfrentar, obviamente, esse cenário conturbado que a gente está vivendo. Então venham comigo que esse vídeo está maravilhoso. Lula é o novo presidente do Brasil. As taxas vão aumentar? Fala, turminha, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, às nossas redes sociais, mais um vídeo exclusivo, um vídeo muito esperado para tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. E a dúvida que não quer calar é o seguinte: e aí, Gaspar, o que vai acontecer com o mercado de crédito? Será mesmo que aquele tão sonhado financiamento não vai mais poder ser possível, as taxas vão explodir? O mercado de crédito com garantia, né? Eu queria acelerar meus projetos, as taxas vão explodir? Mercado em relação à inflação, o que pode acontecer? E hoje eu tô aqui não só para responder sem viés, sem ideologia política, eu vou trazer os dados, vamos analisar o histórico que a gente teve em ambos os governos para poder chegar numa conclusão racional. Até porque, afinal de contas, uma eleição vai deixar pessoas felizes e outras pessoas tristes. Mas os números não mentem e o histórico e o passado também não. Para quem não me conhece, tá chegando pela primeira vez, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best. Já se inscreve aqui, né? Tem um botãozinho aqui, já se inscreve no melhor canal de crédito desse querido YouTube. Deixa o seu like porque esse vídeo é importante para ele chegar no máximo de pessoas possíveis. Deixa o seu comentário se você ficou feliz ou não com esse resultado e o que você aí do outro lado tá esperando para esse momento conturbado. E também fica até o final do vídeo que eu vou trazer uma dica de ouro para você se proteger, tomar a melhor decisão e poder enfrentar, obviamente, esse cenário conturbado que a gente está vivendo. Então venham comigo que esse vídeo está maravilhoso. Bom, turminha, antes da gente falar sobre, obviamente, né, olhar histórico, projetar o que vai acontecer, dar também minha opinião para vocês do que eu espero também para o mercado, afinal de contas estou inserido dentro desse mercado na prática, não estamos aqui só analisando números e passando informações ou como se diz, né, com um viés aí jornalístico, não, a gente vive, estrutura crédito, a gente está realmente vivendo esse mercado. E obviamente foi como eu falei, né, pessoal, obviamente uma eleição, vão ter pessoas que ficam felizes e otimistas com o resultado, pessoas que ficam pessimistas, né, e tristes com o resultado. Mas uma coisa é fato, a vida não pode parar. Feliz ou triste, a gente não pode abandonar os nossos projetos, nem tampouco, né, os nossos sonhos. Agora o que a gente vai ter é um pouco mais de cautela, arriscar mais, arriscar menos, e para isso que serve conteúdos como esse, para te ajudar a sempre tomar a melhor decisão. E vou além. Novamente, aqui estou livre de viés e de ideologia. Eu vou olhar números e dados que vão ajudar a gente a poder analisar tudo isso. Agora, antes de a gente analisar o histórico, a gente precisa entender, Gaspar, você está falando, afinal de contas, para que produto, para que mercado? Eu estou falando do mercado de crédito imobiliário, que é o mercado que a gente está inserido e que é uma alavanca fundamental da nossa economia. Afinal de contas, está inserido o financiamento para aquisição de imóveis, que a gente teve um boom aí no último governo, mínimas de Selic, a gente vai olhar tudo isso, mas de fato é hoje uma das principais linhas de crédito que ajudam as pessoas a conquistar a tão sonhada casa própria. Depois, a gente vai analisar o mercado de empréstimo com garantia de imóvel, que tem sido hoje uma das principais ferramentas que ajudam as pessoas a saírem das dívidas e também a capitalizar, ou seja, fazer capital de giro e investir nos seus negócios. E aí a gente precisa olhar primeiro de tudo, né? São fatores que vão deixar um produto barato, caro e que risco tem no longo prazo para esse tipo de produto. Primeiro de tudo é taxa de juros. Afinal de contas, a taxa de juros é definida pelo quê, Gaspar? Ela vai explodir amanhã? Como é que vai ser? Da onde a gente veio, para onde a gente vai? Turma, taxa de juros ela é baseada em Selic, certo? Taxa básica da economia. A gente está hoje, eu vou olhar depois o histórico aqui com vocês, uma Selic de 13,75. Para níveis históricos, ele já é uma Selic alta. O governo fez isso depois de todo o acontecido aí com a pandemia. A gente estava, inclusive, na mínima histórica, a gente teve no último governo a mínima de todos os tempos, que foi 2%, e ela galopou e subiu para controlar a inflação. Então, Selic é, de fato, o que define taxa de juros, tanto para o financiamento, tanto para o crédito com garantia, e depois eu vou falar desses dados com vocês aqui na tela do meu computador. Então fica que eu vou trazer os dados aqui para vocês. Depois, todo produto, além de uma taxa, muitos deles vão ter um indexador, que é algo que vai corrigir esse contrato no tempo, além da taxa de juros, porque é muito longo prazo. E os dois principais é a taxa referencial para financiamento, a famosa TR, que tem um histórico muito tranquilo, embora agora com a Selic acima de 8,5 já vem tendo correção, e depois a gente vai ter a inflação. Aí é onde mora o maior perigo, que vocês vão entender junto aqui comigo, que daí sim você vai poder de repente fazer um tipo de proteção, que é o que eu prometi, vou entregar no final do vídeo como uma dica para vocês, para poder fugir do risco. Então eu vou mostrar para vocês e vamos entender então agora o passado aqui no meu computador, vamos planejar um pouco o futuro, embora a gente não pode cravar nada, né? Não posso dizer que vai ser assim, mas é o que a gente espera, e mesmo com um governo que vem adotar medidas muito diferentes do que a gente teve nos últimos 4 anos, não tem como fugir muito, pelo menos no próximo ano, nos próximos 2 anos, do que eu vou falar
falar aqui para vocês. Então, vamos aqui para o meu computador entender esses dados. De fato, como eu falei para vocês, vamos analisar. Lembra que eu falei? Taxa de juros de créditos e financiamentos vão estar vinculadas à Selic, que é o que eu vou mostrar primeiro aqui para vocês. Depois, os indexadores, a gente também tem que olhar o histórico. E aí, o que eu fiz aqui para vocês? Como eram os dois oponentes principais, governo Lula versus governo Bolsonaro, eu fiz manualmente isso aqui para vocês, trouxe para uma planilha, obviamente para a gente poder olhar esses históricos. Então, primeiramente, o que eu trouxe, né? Primeiramente, eu trouxe a inflação. Isso é muito importante, porque a inflação é o que vai além das taxas de juros. Para depois a gente olhar a taxa, que acho que o que mais preocupa as pessoas daqui para frente. Por quê? Se eu contrato um crédito, um financiamento hoje, a taxa que eu contrato não muda, galera. Então, por isso que é legal. Você contrata com a base Selic hoje, a tua taxa é essa. A única coisa que pode mudar no longo prazo e te expor a um risco dessa conta ficar muito salgada ou até impagável são os indexadores. Como o indexador TR é muito seguro, eu não trouxe ele porque a média dele, a gente tem um outro vídeo que eu vou deixar um card e a gente fala sobre a TR, tá? Por que tá tendo correção e um pouco de futuro e passado. Aqui eu quero me concentrar no IPCA, que é de fato o maior risco que a gente tem para este novo governo, na minha opinião. E aí, basicamente, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe aqui o histórico, tá? Dos períodos de dezembro de 2013, que foi o primeiro ano acumulado ali do governo Lula, até o final do mandato dele, em dezembro de 2010. Então a gente trouxe aqui, né? Começou numa inflação de 9,30, fechando em 5,79, a média de todo o período de governo dele. Já o governo Bolsonaro, que assumiu em dezembro de 19, está entregando, obviamente, o governo agora em 22, veio com um acumulado de 5,74, embora a gente teve o pico de 21 em 10,05 por conta da pandemia. E aí, obviamente, a pandemia elevou esse número, senão teríamos provavelmente uma média aí em torno de 4 e alguma coisa, tá? Então, olhando, não vamos dizer que foram bem semelhantes, mas de fato é uma inflação média para o Brasil. Inclusive, se a gente pegar depois, obviamente, que o FHC assumiu depois, entrou o Plano Real para salvar o Brasil daquela hiperinflação, aqueles dados astronômicos, congelamento de preço que a gente viveu, depois que entrou numa normalidade, o Brasil vem tendo essa média de inflação de 5 a 6% ano. Então, ninguém fez algo muito diferente, embora a pandemia atrapalhou. Agora, um outro dado interessante, eu trouxe todos os ajustes agora, vamos falar de Selic, tá? Então isso aqui é inflação. Então, um ou outro tá aí. Agora depois eu vou falar para vocês o que a gente espera para frente. Olhando ainda passado, do governo o histórico aqui do Lula, do primeiro reajuste depois de quando ele assumiu, né? Aqui no começo, de 2003 para frente, né? No final aqui eu coloquei uma média. A média da Selic em todo o período do governo Lula foi de 15,52%. Isso significa o quê? De fato, a gente tinha taxas de juros muito mais elevadas. Inclusive, se a gente agora olhar aqui para o governo Bolsonaro, no período dele, né, ele chegou a levar aqui, como vocês podem perceber aqui, nas mínimas históricas, foi uma medida do governo para poder acelerar a economia, entrou pandemia, teve que, obviamente, subir isso de novo. Mas mesmo assim foi uma média muito mais baixa, de 6,40 a média de Selic. E de fato a gente teve aqui, né, o boom do crédito imobiliário e as mínimas taxas históricas. Porque lembra que eu falei? Taxa de juros estratelada é o quê? A Selic. Então, obviamente, lá no governo Lula a gente teve uma média, embora teve uma alavancagem, né, foi frouxado aí a liberação de crédito, o crédito imobiliário cresceu também naquela época, a gente tinha um índice de taxa de juros mais elevado, tirando programas do governo que, como Minha Casa Minha Vida, etc., que tinham taxas um pouco abaixo aí dessas médias tradicionais, mas a gente tem que olhar para o mercado por um todo. Então, na média, inclusive de crédito com garantia, taxas muito mais elevadas do que a gente teve recentemente. Então, olhando novamente, a nível de Selic, a gente teve um governo com Selics mais altas, e é um histórico que a gente precisa olhar, então provavelmente a gente não deve ter uma economia tão liberal e tão arrojada a nível de jogar Selic muito baixa como a gente teve no último governo, tá? E a nível de IPCA, os dois se comportaram muito parecidos, embora um pegou uma pandemia pela frente, tá? Então isso aqui é para vocês olharem a média e dados, isso aqui é dados e fatos, não estamos olhando ideologia, que a mídia faz, nada disso, apenas dados. Agora, entendendo isso, olhando o plano de governo e um pouco desses históricos, vamos falar um pouco do qual o cenário que a gente espera ter daqui para frente e como você pode se proteger em relação a isso. Bom, turma, então analisando, como a gente olhou aqui no vídeo, né, um histórico de inflação e um histórico, obviamente, da Selic, o que devemos esperar?
Na verdade, é muito difícil de cravar porque tá conturbada a situação aí, né, do que a gente está acompanhando na mídia e também porque ainda não foi nomeado ainda o ministro da Economia, a gente não sabe quem vai ser, então isso também é um fator determinante. Se vai ser uma política muito mais social, uma política um pouco mais liberal, falando em níveis, em questões econômicas. Agora, de fato pro nível de Selic que a gente tá, provavelmente não tem muito para onde mexer, nem muito para aumentar e nem muito para baixar essa Selic, tá? Então vai depender muito, mas a gente acredita que a gente permaneça com o mercado níveis de taxa muito semelhante ao que a gente tem agora, tanto para financiamento quanto para operações de crédito com garantia, o famoso home equity, linhas para PJ com garantia imobiliária. Então, dentro do mercado de crédito imobiliário, não esperamos nenhuma mudança muito drástica a níveis de taxas de juros. Agora, a única questão que a gente não sabe, e de fato vai depender muito das medidas, se vai furar teto de gastos, se vai jogar dinheiro dentro da economia, vai manter auxílio, o que vai ser feito, é a inflação. Vai depender muito do que vai vir a níveis de propostas e decisões do novo ministro da Economia. Porém, o que eu quero falar para vocês neste momento, obviamente o Brasil neste momento é sim um país com risco muito alto quando se fala de inflação, sem saber o que vai acontecer com a nossa economia, com essa instabilidade que a gente está vivendo. Então a dica de ouro que eu tinha falado no começo para vocês é que, tanto nos produtos de financiamento quanto nos produtos de crédito com garantia ou linhas para as empresas, existe a opção de você tomar um empréstimo com taxa fixa, ou seja, sem correção. Então, para você que de fato, tá pessimista, você precisa de uma grana para continuar, para estar protegido, né? Tá com medo, quer contratar, você pode contratar numa taxa. Mesmo se você tivesse otimista, vai continuar a mesma, então você pode pegar um produto taxa fixa. Tava com receio de comprar um imóvel porque acha que as taxas vão, a TR pode explodir, que o governo, né, não vai fazer a coisa como tem que ser, também você pode pegar uma taxa fixa. E para você que está otimista, acreditando em tudo, também, da mesma maneira, por mais otimista que esteja, não vai ficar muito melhor do que tá e também nem deve piorar. Então a gente de fato prevê um mercado muito parecido. Agora, com certeza, a minha dica profissional é que eu não embarcaria num produto lastreado, por exemplo, a uma inflação, quando você vai falar num produto de 5, 10, 15, 20 anos. É muito difícil de saber o que acontece, olhando até para países vizinhos que vão, obviamente, para um regime um pouco mais socialista, de esquerda, enfim, né? É a inflação que pega quando a coisa não anda como tem que ser. Então, uma dica de ouro: vai tomar um crédito se você está feliz ou triste, não importa. Vá pelo caminho mais seguro, se proteja. Isso vai no longo prazo com certeza te ajudar, até porque 6 meses atrás e hoje a taxa é a mesma, daqui 6 meses vai ser a mesma. Feliz ou triste, você pode contratar e pode se proteger. Essa é a dica que eu dou para vocês. Então, turminha, espero ter explicado para vocês um pouco do que vai acontecer, o que a gente espera para o nosso mercado aqui de crédito. E, obviamente, você que está neste momento, preciso de uma grana para o meu final do ano, quero começar o ano acelerando meus projetos, passou aqui o marasmo, tô animado, não tô, a vida tem que seguir e precisar, obviamente, de ajuda, nossas portas estão abertas, né? Todos os nossos especialistas já estão, obviamente, treinados, né, para poder entender esses cenários, os riscos que a gente tem e, obviamente, como eu falei, né, se você vai ter um caminho de pegar um produto um pouco mais arriscado, mas mais barato, pegar um produto um pouco mais caro ou mais menos volátil, tudo isso não importa, você não precisa fazer sozinho e a gente está aqui para te ajudar. Então, turminha, de coração, espero ter ajudado, espero ter explicado bem para vocês. Vamos continuar acompanhando, então lá no começo não se inscreva, porque a gente vai continuar fazendo esse trabalho de estar trazendo as informações com muita qualidade para vocês tomarem a melhor decisão e continuarem sempre bem instruídos nesse mercado de crédito. Então, pessoal, um grande abraço, até a próxima e seja best você também.